Eu sou o professor Rodolfo e estamos de volta com mais um vídeo do Fisiologia na Clínica, o nosso novo canal aqui no YouTube. Sempre teremos um primeiro vídeo funcional fisiológico, para que depois possamos aplicar esse conhecimento em algum contexto clínico, mostrando que a fisiologia é a ciência base para o raciocínio clínico. Vamos lá? Qual é o tema fisiológico de hoje? Os movimentos do estômago, a motilidade gástrica. É por esse cenário que nós vamos caminhar agora no momento funcional. Como que o estômago realiza os seus movimentos? Nós vamos perceber que essa motilidade gástrica vai ser fundamental para entender depois o vômito, o nosso aplicando na clínica. Vamos lá? Muito bem. A motilidade gástrica, ou os movimentos do estômago, eles podem incluir 3 etapas principais que devem seguir essa sequência. Olha que interessante. O primeiro movimento do estômago é o armazenamento. O armazenamento faz com que, da deglutição, aquele bolo alimentar sai da boca, atravessa o esôfago e entra no estômago. Se o estômago não tivesse essa capacidade de relaxar e armazenar, ele não conseguiria estabelecer o segundo tipo de movimento importante. Depois que ele encheu, começa a mistura. É na mistura que nós vamos, junto com o suco gástrico cheio de pepsina, cheio de ácido clorídrico, começar a digerir principalmente as proteínas. Olha que interessante. Armazenou, misturou. E depois que a mistura está completa, é hora de esvaziar. O terceiro movimento é o esvaziamento, onde principalmente na região do piloro, que é o final do estômago, eu tenho a famosa bomba pilórica, contrações daquela região antral que impulsionam agora o quimo para o intestino delgado, para o duodeno. Eu sei que envolve aqui uma fisiologia muito bonita, mas ao mesmo tempo não é tão pequena. São várias páginas do Guyton, da Silverthorne, do Bernie Levy, que explicam os movimentos gástricos. Eu gosto muito de organizar nessa sequência: armazenamento, mistura e esvaziamento. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de um tipo, no caso, o primeiro, o armazenamento. Caso você queira aprender melhor, conhecer melhor completo todos, na descrição desse vídeo eu coloco sempre o nosso site, a nossa plataforma, que é o Fisiologia Didática. Nela são mais de 100 horas de aulas completas, e uma dessas aulas, a aula da motilidade gástrica, eu falo todo esse processo completinho e muito mais, ok? Vamos agora para o armazenamento. Olha que interessante. Quando falamos de armazenamento, o armazenamento ele começa no encéfalo. O armazenamento começa em uma estrutura vital do meu encéfalo. Lembrando que aqui é o cérebro, esse é o tronco encefálico e esse aqui é o cerebelo, as 3 partes que compõem o encéfalo. Qual detém aí a habilidade, a capacidade de controlar o início da motilidade do estômago, o armazenamento? Um centro que fica principalmente no bulbo, que eu chamo de centro da deglutição. Isso mesmo. O centro da deglutição é uma área que estabelece um controle involuntário que faz com que, pelo menos em parte ele é involuntário, só o comecinho da deglutição que é voluntário, né? Que é aquela fase onde você tira o alimento da boca e manda para a faringe, né? A fase oral, o restante todo é involuntário. Esse centro, além de organizar esse processo da deglutição, que é tirar o alimento da boca e mandar para o estômago, no final da deglutição existe a necessidade de relaxar o estômago para receber aquele bolo alimentar que vem da boca. Então esse centro, ele já está trabalhando na deglutição e no final, como a sua última função, ele prepara o estômago. Vamos ver como ele faz isso? Olha que interessante. Eu vou colocar aqui através do nosso principal diferencial, que são as animações fisiológicas. Nós vamos sequenciando etapa por etapa e eu vou te contando essa história, e hoje a história é o armazenamento gástrico, de um jeito mais didático, mais neurocompatível. Então vamos lá. Primeiro evento. 1. O centro da deglutição
ele envia sinais através do nervo vago, que também sai aí do bulbo. Então, o que vai acontecer? Neurônios parasimpáticos que deixam esse nervo vago surgiram nesse centro da deglutição. Esses neurônios, as suas terminações, irão secretar qual neurotransmissor? Olha que interessante, em verde aqui, eu vou colocar o neurotransmissor numa legenda aqui ao lado. É a acetilcolina. Então, esse neurotransmissor em verde, vamos colocar aqui uma lupa, essas bolinhas em verde representam a acetilcolina, um neurotransmissor secretado por essas fibras vagais. Para qual região? Onde que eu vou despejar, enviar, secretar essa acetilcolina? No plexo mioentérico. E esse é o evento 2. Os neurônios parasimpáticos estimulam o plexo mioentérico através da acetilcolina. Só uma observação. O que é o plexo mioentérico? O plexo mioentérico faz parte, na verdade, do sistema nervoso entérico, que são neurônios que moram no nosso trato gastrointestinal. Eu tenho dois agrupamentos importantes. O primeiro é o plexo mioentérico, que controla a motilidade, e os outros neurônios entéricos formam outro plexo, que é o submucoso, que controla a secreção. Como aqui eu estou vendo motilidade, não a secreção do ácido clorídrico, nem da pepsina, vamos ficar com o plexo mioentérico. Então são neurônios. Neurônios que moram no nosso sistema gastrointestinal. Só por curiosidade, esses neurônios são tão numerosos que eu tenho mais neurônios no meu trato gastrointestinal do que na minha medula espinhal. Interessante, né? Muito bem. Então, o sistema nervoso autônomo está estimulando esses neurônios do plexo mioentérico. Foi o evento 2. Evento 1 e evento 2. Vamos ver o 3 agora? Para o 3, nós vamos colocar aqui o estômago. Antes eu tenho aqui em cima o esôfago, o estômago e aqui intestino delgado, a primeira porção do duodeno, ok? Olha que interessante. O plexo mioentérico, então, que já está bem próximo dessa região, ele vai projetar também seus axônios, seus neurônios. E esses neurônios do plexo mioentérico são destinados como alvo aqui a essa região, secretando o neurotransmissor aqui em roxo, que vai ser o peptídeo intestinal vasoativo e o óxido nítrico. Esses dois neurotransmissores do plexo mioentérico são inibitórios. Primeiro, eles chegam onde? Bem aqui no esfíncter esofágico inferior. Olha que legal. Se está vindo aqui um bolo alimentar pela deglutição, que atravessou boca, faringe, esôfago, primeira porção, segunda porção do esôfago, e chega aqui na terceira porção esofágica, ele encontra no final do esôfago um esfíncter esofágico inferior fechado, que possui um tônus que está fechadinho. Então, quando esse óxido nítrico, esse VIP chega, que são esses neurotransmissores inibitórios do plexo mioentérico, eles fazem o quê? Relaxam, abrem o esfíncter esofágico inferior. É claro, para que com esse relaxamento, então, que é o terceiro momento, eu tenho o quê? Esse bolo alimentar entrando, atravessando o esfíncter e chegando no fundo do estômago. Então, olha que interessante. Se não fosse esse relaxamento, a porta lá embaixo estaria fechada, o bolo alimentar ficaria no esôfago. O plexo mioentérico, ele é tão inteligente, esse processo, essa engrenagem toda, que além de relaxar o esfíncter esofágico inferior, o estômago também tem músculo liso, que também tem um tônus. Se esse tônus fica alto, contraído, eu não receberia muita coisa. Então eu preciso agora fazer o quê? Diminuir esse tônus, relaxar essas fibras musculares lisas do estômago. Por isso que o plexo mioentérico, com um braço ele relaxa o esfíncter e com o outro, ele vai até o estômago, secreta os mesmos neurotransmissores inibitórios aqui em roxo, fazendo o quê? Esse relaxamento, essa redução do tônus muscular das paredes gástricas. É muito bonito. Com isso, o quarto evento é estabelecido. E agora?
Agora eu posso, de fato, ir enchendo esse estômago, onde eu vou tendo no quinto evento o armazenamento gástrico. Todos os eventos anteriores prepararam essa região gástrica para que ela possa armazenar, vai de uma média de 0,8 a 1,5 litro. 1,5 litro, na verdade até mais. Olha que interessante. Embora o estômago humano possa armazenar até 4 litros, imagina 4 litros. São 2 garrafas de 2 litros de Coca-Cola que ele consegue armazenar, é muita coisa. Embora ele possa armazenar até 4 litros, ele normalmente começa a enviar sinais para o seu sistema nervoso central acabar com a fome, começar a ter a saciedade, quando ele está mais ou menos 50% cheio. Por que quando ele está 50% cheio, ele já começa a disparar esses sinais de saciedade? Para você não entrar, para evitar uma sobrecarga de armazenamento. Muito interessante, não? Bom, com isso, desenhamos aqui como que o estômago consegue armazenar. Falamos que essa motilidade gástrica ela é estabelecida em 3 etapas. O armazenamento, que eu ensinei, depois que ele armazena, vem a mistura e depois o seu esvaziamento. Quando pensamos em armazenamento, pensamos no evento 1, o centro da deglutição, que fica no seu bulbo, inicia o processo, envia sinais pelo vago. Evento 2, estimula o plexo meioentérico, que são neurônios localizados no seu trato gastrointestinal. O plexo meioentérico, com o evento 3, relaxa o esfíncter esofágico inferior. Com o evento 4, diminui o tônus da parede gástrica. E a cereja no bolo, você começa então a encher no evento 5 esse estômago de um bolo alimentar que foi deglutido. Depois, o que viria? Depois desse processo, nós vamos conseguir entender como acontece o reflexo do vômito. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não sai daí, porque esse é o nosso Fisiologia Didática. E com ele é possível entender da fisiologia a uma clínica. Por exemplo, um reflexo no qual a pessoa tem que expulsar um conteúdo que não foi tão bem armazenado. Vejo vocês na quinta-feira, no próximo vídeo. Até lá! Caso você esteja gostando dos nossos conteúdos, o Fisiologia Didática tem muito mais. Acesse na descrição desse vídeo o nosso site e conheça a melhor plataforma de fisiologia humana, uma fisiologia nunca antes vista.